Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Então, raciocine junto comigo. Veja bem, tenho por certo que todos nós, desde o princípio, aprendemos com o sistema religioso que Jesus nunca cometeu pecado, desde o seu nascimento até a morte. Porém, a pergunta que fica é, estamos falando sobre o homem natural ou sobre o homem espiritual? Sim, porque até mesmo sobre a pessoa de Jesus. Primeiro é o natural e depois é o espiritual. Existe uma regra para tudo. E Jesus não foge à regra. Por que eu digo isso? Veja bem. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 9, diz: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Veja, que se Jesus tivesse nascido do Espírito desde o nascimento, ou seja, desde o princípio da sua existência aqui na Terra, então ele estaria pedindo para que Deus removesse o Espírito. Mas é óbvio que não. Quando ele diz remove o primeiro para estabelecer o segundo, ele está fazendo alusão ao livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 46 e 47, onde diz: não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo é do céu. Veja que quando Jesus diz remove o primeiro para estabelecer o segundo, ele está pedindo que removesse o homem natural, para que então o homem do céu fosse estabelecido. Sendo assim, podemos ver que Jesus não foge à regra. Primeiro, ele nasceu da carne e do sangue. Aí fica a pergunta, mas então quando é que ele se tornou o Cristo? Isto mesmo, ele não era o Cristo desde o princípio do nascimento, pois a carne e o sangue nada tem de espiritual, porque primeiro é o natural. O natural não pode ser Cristo, porque Cristo é um espírito. Sendo assim, aos 30 anos de idade, quando Jesus se batizou, ele olhou para os céus e viu o Espírito Santo descendo sobre a vida dele. Neste dia em diante, ele passou a ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. Antes, ele não era o Cristo. Se você acha que eu estou equivocado, vamos ler o que diz o livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Onde diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí eu te faço a pergunta: Jesus curou alguém antes dos 30 anos, antes do seu ministério? Por certo que não. Mas por que ele nunca realizou nenhum milagre antes dos 30 anos? Simples, porque ele não havia sido ungido. Ele ainda não tinha o Espírito Santo sobre a sua vida. Isto mesmo. Ele não era o Cristo, porque o Espírito Santo é o próprio Cristo. Veja o que consta no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Veja que o Espírito só passou a agir sobre a vida de Davi a partir do momento que ele foi ungido, tal como Jesus. Jesus ele só passou a exercer o seu ministério aqui nessa terra a partir do momento que o Espírito veio do céu sobre ele. Sendo assim, desse dia em diante, ele passou a ser o Cristo. Antes ele era apenas o homem Jesus. Sim, isso eu sei que choca, escandaliza, mas é a pura verdade. Veja o que consta no livro de Salmos, no capítulo 69, versículos 5, 9, 5, 6, 19 e 21, mas você pode ler o capítulo 69 inteiro em casa, sem problema nenhum. Veja que esse é um livro profético. Estamos falando aqui a respeito da pessoa de Jesus e vocês poderão testificar. Quando diz: tu, ó Deus, bem conheces a minha tolice e os meus pecados não te são encobertos. De quem nós estamos falando? De quem são esses pecados quando diz: tu, ó Deus, bem conheces a minha tolice e os meus pecados não te são encobertos? Você não sabe de quem que essa passagem está falando? Veja. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Quem foi que recebeu por alimento fel, e lá na cruz lhe deram a beber vinagre na sua sede? Por acaso não foi Jesus? Por certo que sim. Veja, que primeiro é o natural, depois o espiritual. Fazendo alusão aqui que o primeiro homem é escravo do pecado.
Tal como Paulo diz, eu mesmo não compreendo o meu modo de agir. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Por quê? Porque a carne ela milita contra o espírito, ela não possui comunhão com o espírito. A carne ela é opositora a tudo aquilo que ela é Deus, ela se opõe contra Deus, ela não possui comunhão com o espírito. Neste caso, o primeiro homem, aqui referente, faz alusão ao homem natural, tal como Jesus disse, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Por que ele pediu para remover o primeiro? Porque o primeiro lhe fazia pecar, tal como Paulo. Por isso ele diz, tu, ó Deus, bem conheces a minha tolice, e os meus pecados não te são encobertos. E ele acrescenta, não sejam envergonhados por minhas causas os que esperam em ti, ó Senhor. Sim, isso seria um escândalo para as pessoas, por isso ele pediu, para que não fossem envergonhadas as pessoas que nele crescem. Porque primeiro ao natural, o homem natural, ele é pecador por natureza. Por isso que se chama homem natural. O homem aqui de baixo, ele é corrupto por natureza. Sendo assim, vamos dar sequência. Veja o que consta no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 28, onde o apóstolo Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E é assim que Davi declara ser bem-aventurado o homem a que Deus atribui justiça independente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. De qual homem nós estamos falando aqui? Do primeiro homem natural ou estamos falando do homem espiritual? Por certo que Deus ele não imputa pecado sobre o homem espiritual, porque uma vez que se nasce do Espírito, se nasce santo. Veja, raciocine. Quando Jesus ele afirma, ou quando as Escrituras afirmam que Jesus nasceu desde o seu nascimento sem pecado, não está falando do nascimento do corpo e da carne, está falando do nascimento do Espírito. A partir do momento que Jesus nasceu do Espírito, a partir daquela data espiritual, ele nasceu sem pecado. E ele partiu para o reino dos céus sem pecado. É sobre o homem espiritual, sobre esse nascimento, que se nasce sem pecado. Porque, por certo que primeiro ao natural e sobre esse homem natural se nasce sim debaixo de pecado. Veja o que consta no livro de Salmos, no capítulo 40, versículos 6, 7 e 12. Use a lógica e raciocine. Aonde diz, sacrifícios e oferta não quiseste, abriste meus ouvidos, holocausto e oferta pelo pecado não requeres. Então disse, eis, aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. E ele declara, não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impede a vista. Veja, ele declara as minhas iniquidades. Ele está falando a respeito do livro de Hebreus, capítulo 10, versículos 7 e 9, onde diz, então eu disse, eis, aqui estou no rolo do livro da vida. Está escrito a meu respeito, tal como diz no livro de Salmos. Aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. E no livro de Hebreus, então eu disse, eis, aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. É a mesma descrição profeticamente feita lá no livro de Salmos, se cumpre, então, na vida de Jesus. E Jesus, ele diz, as minhas iniquidades me alcançaram tantas que me impede a vista. Veja, que eu não estou falando da pessoa de Cristo, do homem espiritual, eu estou falando do homem Jesus. Sim, antes de ter se tornado o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, veja, Jesus não era o Cristo desde o princípio. Ele se tornou o Cristo quando ele foi ungido. Sim, quando ele recebeu o Espírito do alto sobre a vida dele. Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46 e 47. Não, esse aqui nós já lemos. Vamos pular, então. Vamos para o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu peço por gentileza que você preste muita atenção. Aonde está escrito, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. Veja, que Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça da natureza humana, quando essa o atrai e o seduz. Aí eu te pergunto, por acaso, Jesus foi tentado no deserto? Por certo que sim. Aí entra uma questão.
Jesus disse que só o simples fato de pensar algo impuro, você já comete pecado. Sendo assim, para ser tentado, você precisa pensar algo impuro. Por isso é a tentação. Neste caso, Jesus, ele pecou de todas as formas possíveis em sua mente. Sim, porque as tentações foram variadas. Sendo assim, Jesus, ele pecou mentalmente ao ter sido tentado. Não pelo diabo, mas sim pela sua cobiça da sua carne. Porque primeiro é o natural. O homem natural é corrupto. Analise e reflita. Veja bem o que consta no livro de 2 Samuel, onde o profeta Natã diz: quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. E estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Veja, quem foi que teve o trono estabelecido para todo sempre? Por acaso não foi Cristo? Por certo que sim. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Por certo que estamos falando de Jesus. Porém, acrescenta: se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Aí eu te pergunto, Jesus levou varadas e chicotadas? Por certo que sim. Sendo assim, estamos falando do homem Jesus, e não do homem espiritual Cristo. Por certo que Jesus, ele transgrediu as leis de Deus. Sim, ou seja, a lei de Moisés. Por isso ele foi castigado com varadas e com chicotadas, pois Jesus teve o seu trono estabelecido para todo sempre, e ele era o Filho de Deus, e o Filho de Deus levou chicotada por haver transgredido a lei do Criador. Veja o que consta no livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9, aonde diz: Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado. Veja que nós estamos falando do homem espiritual, do Cristo, pois Cristo é perfeito. Estamos falando de Jesus que foi aperfeiçoado. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. E no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 diz: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Veja que estamos falando a respeito de Jesus, que foi crucificado na cruz, sim, que sofreu na carne. E quando ele sofreu na carne, ele deixou o pecado. Sim, está escrito. Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Tendo Cristo sofrido na carne. Veja, Cristo é espírito. Como que ele sofreu na carne? Porque primeiro é o natural. Veja que Jesus era o homem natural. Cristo sofreu na pessoa de Jesus. Sendo assim, armai-vos também vós o mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Sendo assim, Jesus ele possuía pecado sim. Porque primeiro é o natural. O natural não possui comunhão com o espiritual. O natural é inimigo do espírito. Ambos não possuem comunhão um com o outro. Como poderia a carne favorecer o espírito? Sendo que a carne é inimiga do espírito. Se primeiro é o natural, óbvio que o carnal nunca compactuou com o espiritual. Por isso Jesus pede: remove, Senhor, o natural, para que o espiritual seja estabelecido. O natural foi removido lá na cruz. Entenda. Veja bem, estamos falando aqui de uma coisa muito simples. Quando se diz que Jesus cometeu pecado, não estamos falando de Cristo. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, o segundo é do céu. Veja que Cristo ele veio do céu. Ele não veio da terra. Mas o homem Jesus ele veio do pó da terra. Sendo assim, primeiro foi o homem natural. O homem natural ele é pecador por natureza. Não foge à regra. O homem natural é pecador. Por isso que Jesus teve que nascer de Cristo. Por isso que Jesus também declara que nós precisamos nascer do Espírito. Porque o que sucedeu com Jesus, o mesmo se repete com nós. Por isso que ele é o mestre. Ele nos ensina a agir como ele agiu em relação a este homem natural. Porque ele também, primeiro, foi o natural, tal como nós. Por isso que nós, como Cristo, também precisamos nascer do Espírito. Veja bem,
Quando diz que Jesus nasceu sem pecado, está fazendo alusão ao homem espiritual, pois o Espírito é santo. Sendo assim, a partir do momento que você nascer do Espírito, dessa data em diante, você é santo, desde o princípio desse nascimento espiritual, até retornar ao céu. Porém, com relação a este homem aqui de baixo, nada tem a ver, porque este homem nasce debaixo do pecado, porque o pecado foi condenado na carne. Por isso que a carne deve morrer. Sim, o homem espiritual deve subjugar o homem natural, para ser assim removido, dando lugar ao homem espiritual que faz alusão a Cristo do céu. Acredito que seja mais do que suficiente para fazer você refletir que Cristo ele possuiu primeiro a natureza como a nossa. Depois, aos 30 anos, ele nasceu do Espírito e esse Espírito simbolizava a unção de Deus que veio do céu sobre ele. A menos que você possua essa unção sobre você, a menos que você venha a nascer do Espírito, você também será incapaz de retornar ao reino dos céus, porque é o Espírito que vem do reino dos céus sobre o homem. E é esse Espírito que retorna ao Pai, pois o homem natural veio do pó e retornará ao pó. Seria isso. Um abraço a todos. Reflita com extrema atenção. De forma alguma é a minha intenção atribuir pecado sobre a pessoa de Cristo. Pois quando estamos falando que Cristo pecou, estamos falando a respeito da pessoa de Cristo, que é Jesus. Aqui nessa terra, a pessoa de Cristo era o homem natural. Porém, a pessoa de Cristo no reino dos céus é o homem espiritual. Mas aqui ele possuía um corpo natural. Sendo assim, se você vier a trazer este homem espiritual sobre você, desta forma, Cristo também novamente estará em um corpo de carne e de sangue, tal como aconteceu no passado. Porque tudo que aconteceu no passado se torna a fazer, porque nada há novo debaixo do sol. Tudo que se fez se torna a fazer. Tudo que aconteceu com a pessoa de Jesus deve também se suceder sobre a sua vida. Esse é o plano de Deus, o plano da salvação para todos aqueles que nele crêem. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.